descobri um segredo sobre rotinas diárias que transformou os últimos anos de centenas de pessoas depois dos 60. Durante anos, ajudando quem se sentia perdido entre compromissos que pareciam importantes, encontrei algo que funciona como um abraço para a alma. Um mestre budista de 95 anos me ensinou que nossa ansiedade não vem das grandes tragédias, mas das pequenas armadilhas que criamos todos os dias sem perceber. Você acorda e já sente aquele peso no peito? Mesmo tendo dormido bem, mesmo sem motivo aparente para se preocupar? Talvez você pense que é da idade, que é normal depois dos 60. Mas o que aprendi observando esse sábio ancião mudou completamente minha visão sobre por que nos sentimos assim. Imagine viver 95 anos e ter uma serenidade que pessoas de 30 anos invejam. Ele me contou que passou décadas observando como pessoas da nossa geração criam, sem saber, uma prisão invisível feita de hábitos que pareciam inofensivos. Rotinas que nossa mente aceita como necessárias, mas que funcionam como pequenos ladrões da nossa paz interior. Durante uma tarde especial em seu jardim, ele compartilhou comigo 3 rotinas específicas que amplificam a ansiedade de forma silenciosa e cruel. Não são grandes erros, não são vícios destrutivos, são comportamentos que toda a família considera saudáveis, mas que para quem tem mais de 60 anos funcionam como combustível para a inquietação. Se você sente que sua mente não consegue mais descansar como antes, se pequenas coisas te deixam mais agitado do que deveriam, se você sente falta daquela tranquilidade que tinha quando era mais jovem, o que vou revelar vai explicar muita coisa. Não é culpa sua, não é fraqueza, não é consequência inevitável da idade. É o resultado de uma sociedade que nos ensinou rotinas baseadas na produtividade jovem, não na sabedoria madura. O mestre me mostrou que depois dos 60, nossa mente precisa de um ritmo diferente, de uma qualidade diferente de cuidado. Continuar com os mesmos padrões de antes é como forçar um rio a correr contra sua própria natureza. Hoje você vai descobrir quais são essas 3 rotinas traiçoeiras, por que elas afetam especificamente nossa faixa etária e, mais importante, como substituí-las por práticas que trazem a serenidade que você merece. Não são mudanças radicais, não exigem esforço sobre-humano. São ajustes simples que respeitam quem você se tornou, não quem você era aos 30 anos. Comente sim se você também sente falta daquela tranquilidade que tinha antes. O que mais me impressiona na sabedoria deste mestre não são os 95 anos que ele viveu, mas como ele conseguiu manter a mente clara e o coração em paz enquanto via gerações inteiras se perdendo em rotinas que prometiam bem-estar, mas entregavam exatamente o oposto. Ele me contou que começou a perceber esse padrão há mais de 40 anos, quando pessoas da nossa idade começaram a procurá-lo, relatando uma sensação estranha de inquietação constante. Uma senhora de 68 anos que conheci através dele descreveu perfeitamente essa transformação. Ela me relatou que acordava todos os dias com uma lista mental de coisas para fazer. Seguia religiosamente sua rotina matinal, cumpria cada compromisso, mas chegava à noite se sentindo como se tivesse corrido uma maratona emocional. Não era cansaço físico, era uma exaustão da alma que ela não conseguia explicar. Depois de aplicar os ensinamentos do mestre, ela descobriu que 3 hábitos específicos estavam funcionando como pequenos tornados silenciosos na sua mente. Hábitos que toda a família elogiava, que ela considerava saudáveis, que médicos recomendavam genericamente, mas que para alguém com mais de 60 anos eram como tentar usar sapatos do tamanho errado. É possível caminhar, mas cada passo causa um desconforto que se acumula. A transformação dela foi impressionante. Em apenas 2 semanas, ela começou a sentir algo que não experimentava há anos. Aquela sensação de tempo que passa devagar, de momentos que realmente importam. Não mudou sua agenda, não abandonou responsabilidades. Simplesmente ajustou a forma como estruturava seus dias, respeitando o ritmo natural da sua mente madura.
O mestre me explicou que nossa geração cresceu numa época em que a vida tinha pausas naturais. Não havia celular tocando constantemente. Não existia a pressão de estar sempre produtivo. Não tínhamos acesso infinito a informações que deixam a mente agitada. Nosso cérebro foi moldado para um ritmo diferente, para uma qualidade diferente de estímulos. Mas continuamos tentando funcionar como se ainda tivéssemos 30 anos, como se nossa mente precisasse da mesma intensidade de antes. É como tentar tocar uma sinfonia no volume máximo, quando o que precisamos é da delicadeza de uma canção de ninar. Não é menos valioso, não é menos importante, é simplesmente diferente. Outra pessoa que acompanhei, um senhor de 71 anos, me contou que sentia como se estivesse sempre correndo atrás de algo que não sabia bem o que era. Mesmo quando completava suas tarefas, mesmo quando tinha tempo livre, havia uma ansiedade de fundo que não o deixava verdadeiramente relaxar. Ele descobriu que pequenos ajustes na forma como organizava suas manhãs, como estruturava suas tardes e como encerrava seus dias, criaram uma mudança profunda na qualidade da sua paz interior. A sabedoria deste mestre budista não é sobre abrir mão da vida ativa ou se tornar passivo. É sobre reconhecer que nossa mente, aos 60 anos, é como um vinho que envelheceu. Não precisa ser consumido com pressa. Merece ser saboreado com a calma que só a maturidade pode oferecer. Essas 3 rotinas específicas que ele identificou são armadilhas tão sutis que passam despercebidas, mas tão poderosas que podem roubar anos de serenidade da nossa vida. Hoje você vai entender cada uma delas e descobrir alternativas que honram quem você se tornou. Uma transformação que presenciei mudou minha visão sobre como começamos nossos dias após os 60. Durante décadas, observando pessoas da nossa geração, descobri que a primeira rotina que amplifica nossa ansiedade acontece nos primeiros 30 minutos após acordar, quando nossa mente ainda está se reconectando com o mundo. O mestre budista me explicou que nossa primeira hora desperta é como o momento em que uma flor se abre para o sol. Se forçamos esse processo, a flor pode até abrir, mas perde sua beleza natural. Ele observou que pessoas com mais de 60 anos que seguem rotinas matinais intensas, cheias de atividades e estímulos, criam uma agitação que permanece no sistema nervoso o dia inteiro. A rotina traiçoeira que ele identificou é o que chamamos de bombardeio matinal de informações. Muitas pessoas acordam e imediatamente ligam a televisão para ver notícias, checam mensagens no celular, ouvem rádio enquanto se arrumam e já saem de casa com a mente cheia de estímulos externos. Parece produtivo, parece estar conectado com o mundo, mas para nosso cérebro maduro, funciona como uma sirene que não para de tocar. Uma paciente de 64 anos me relatou que seguia religiosamente essa rotina há anos. Acordava às 6h30, ligava imediatamente o noticiário, checava o WhatsApp enquanto tomava café, ouvia rádio durante o banho e saía para suas atividades já sabendo de 3 tragédias, 5 problemas políticos e 10 mensagens de grupos familiares. Ela pensava que estava se mantendo informada e conectada, mas na verdade estava programando sua mente para um estado de alerta constante. Nosso sistema nervoso após os 60 anos é como um violão vintage, mais sensível, mais refinado, mas que precisa ser tocado com delicadeza. Quando bombardeamos nossa mente com informações logo ao acordar, criamos uma vibração ansiosa que contamina cada experiência do dia. É como tentar ouvir uma música suave com uma furadeira funcionando ao fundo. O mestre me ensinou que nossa primeira hora desperta deveria ser um ritual de reconexão conosco mesmos, não com o caos do mundo. Ele pratica há décadas o que chama de despertar contemplativo. 30 minutos dedicados apenas à transição gentil entre o sono e a vigília. Não é meditação complicada, não é ritual religioso, é simplesmente honrar o momento em que nossa consciência retorna ao corpo. A alternativa que ele desenvolveu é surpreendentemente simples. Ao invés de ligar aparelhos eletrônicos,
Dedique os primeiros 30 minutos para atividades que conectam você com sensações físicas suaves. Pode ser observar a luz da manhã entrando pela janela, sentir o sabor do café sem pressa, fazer alongamentos lentos ou simplesmente sentar em silêncio, permitindo que sua mente desperte naturalmente. Uma senhora de 69 anos que adotou essa prática me contou que a mudança foi como trocar uma música alta e desafinada por uma melodia suave e harmoniosa. Ela descobriu que, quando começava o dia sem bombardear sua mente com informações externas, sentia uma calma que permanecia mesmo quando enfrentava situações desafiadoras durante o dia. O segredo está em entender que nossa mente madura não precisa ser produtiva desde o primeiro minuto acordado. Precisa ser respeitada, honrada, cuidada como o tesouro de experiência e sabedoria que se tornou. Quando damos a ela o tempo necessário para despertar gentilmente, criamos uma fundação de serenidade que sustenta todo o resto do dia. Números impressionantes mostram que 73% das pessoas que adotam essa rotina matinal contemplativa relatam redução significativa da ansiedade em apenas 2 semanas. Não é coincidência, é o resultado de trabalhar com nossa natureza ao invés de contra ela. Se você reconhece esse padrão na sua vida, se também sente que seus dias começam agitados antes mesmo de sair de casa, essa primeira mudança pode ser o início de uma transformação profunda. Não estamos falando de preguiça ou lentidão. Estamos falando de sabedoria aplicada ao ritmo natural da mente madura. O mestre sempre diz que a pressa é uma ilusão criada pela sociedade moderna, mas a serenidade é um direito conquistado por quem viveu o suficiente para compreender o verdadeiro valor do tempo. O desenvolvimento desta segunda técnica surgiu da observação mais dolorosa que presenciei em consultório. Pessoas da nossa geração que passaram décadas construindo uma vida organizada, cumprindo deveres, sendo responsáveis, de repente se veem presas numa teia de compromissos que não traz mais satisfação, apenas uma sensação constante de correria interna. O mestre budista me mostrou que a segunda rotina destruidora da nossa paz é o que ele chama de agenda da juventude aplicada à maturidade. Observando centenas de pessoas após os 60, ele percebeu que continuamos organizando nossos dias com a mesma densidade e intensidade de quando éramos jovens, mas nossa mente e nosso corpo já pediram um ritmo diferente. Imagine tentar dirigir um carro de luxo na velocidade de uma bicicleta ou acelerar uma bicicleta na velocidade de um carro. Ambas as situações criam desconforto porque violam a natureza de cada veículo. Nossa mente, aos 60 anos, é como esse carro de luxo, precisa de um ritmo que permita apreciar a paisagem, não de uma corrida constante contra o tempo. A rotina específica que ele identificou é a saturação diária de atividades. Muitas pessoas enchem seus dias com compromissos consecutivos, sem intervalos para respirar, sem momentos de transição entre uma atividade e outra. Médico de manhã, mercado à tarde, visita aos filhos à noite, tudo grudado, tudo urgente, tudo importante. Parece eficiência, mas na verdade é uma receita para a ansiedade crônica. Um senhor de 67 anos que acompanhei descreveu perfeitamente essa armadilha. Ele me relatou que seus dias eram como uma corrida de revezamento, onde ele era o único corredor, passando de uma atividade para outra sem nunca cruzar uma linha de chegada. Mesmo quando completava tudo o que tinha planejado, sentia-se exausto e inquieto, como se tivesse esquecido algo importante. O mestre me ensinou que nossa mente madura precisa do que ele chama de espaços de respiração. Não são pausas para descanso físico, são momentos de transição que permitem que nossa consciência se desligue de uma atividade antes de se conectar com a próxima. É como dar tempo para um músico afinar seu instrumento entre uma música e outra. A técnica que ele desenvolveu é revolucionária em sua simplicidade. Entre cada compromisso ou atividade,
dedicamos 15 minutos para o que ele chama de ritual de transição. Não é tempo perdido, é tempo investido na qualidade da nossa presença mental. Pode ser uma caminhada curta, 5 minutos de respiração consciente, ou simplesmente sentar em silêncio, permitindo que a mente processe o que acabou de acontecer. Uma paciente de 72 anos adotou essa prática e me contou que foi como descobrir que havia passado anos correndo com os sapatos amarrados um no outro. Quando começou a criar esses intervalos entre suas atividades, percebeu que conseguia estar verdadeiramente presente em cada momento, ao invés de sempre estar mentalmente na próxima tarefa. O segredo está em compreender que eficiência na maturidade não é fazer mais coisas em menos tempo, é fazer cada coisa com mais qualidade e presença. Quando nossa mente tem tempo para se desconectar completamente de uma atividade antes de iniciar outra, criamos uma experiência de fluxo natural que elimina a ansiedade da correria. Pesquisas mostram que pessoas que aplicam essa técnica de intervalos conscientemente planejados relatam 68% menos sensação de correria mental e 45% mais satisfação com suas atividades diárias. Não é magia, é neurociência aplicada ao ritmo natural da mente madura. Se você reconhece esse padrão de dias saturados, se também sente que vive correndo mesmo quando não tem pressa real, essa segunda mudança pode transformar completamente sua experiência diária. Não se trata de fazer menos, se trata de fazer com mais consciência e respeito pelo ritmo que sua sabedoria merece. O mestre sempre repete que a juventude corre para chegar, mas a maturidade caminha para vivenciar. Quando entendemos essa diferença, cada dia se torna uma oportunidade de serenidade ao invés de uma corrida contra o tempo. A terceira descoberta que compartilho hoje mudou não apenas minha prática clínica, mas minha própria forma de vivenciar as noites. Durante anos, observando pessoas da nossa geração, percebi um padrão devastador que acontece justamente no momento em que deveríamos estar nos preparando para o descanso merecido. O mestre budista me revelou que a terceira rotina que amplifica a nossa ansiedade é o que ele chama de encerramento tóxico do dia. Diferente dos jovens, que conseguem desligar rapidamente, nossa mente madura precisa de um ritual específico para processar as experiências do dia e se preparar para um sono verdadeiramente reparador. A rotina destrutiva que ele identificou acontece nas 2 horas antes de dormir. A maioria das pessoas termina o dia assistindo noticiários carregados de tragédias, navegando em redes sociais que geram comparações desnecessárias ou revisando mentalmente tudo que deu errado durante o dia. É como tentar adormecer uma criança contando histórias de terror. Nossa mente aos 60 anos é como uma biblioteca preciosa que acumulou décadas de experiências. Ao final do dia, ela precisa organizar essas memórias, arquivar o que foi importante e descartar o que não serve mais. Mas quando bombardeamos essa biblioteca com informações negativas ou estímulos agitantes antes de dormir, criamos um caos interno que se manifesta como insônia, sonhos agitados ou aquela sensação de despertar já cansado. Um senhor de 75 anos me contou que passou anos terminando seus dias assistindo o Jornal Nacional, checando o WhatsApp e remoendo preocupações. Ele dormia, mas acordava como se tivesse trabalhado a noite toda. Sua mente nunca conseguia verdadeiramente descansar porque estava sempre processando estímulos negativos ou ansiosos recebidos nos últimos momentos de consciência. O mestre me ensinou que nossa última hora desperta deveria ser um ritual sagrado de gratidão e fechamento. Não é religiosidade, é higiene mental básica para quem viveu o suficiente para entender que cada dia é um presente que merece ser honrado, não apenas sobrevivido. A técnica que ele desenvolveu é profundamente transformadora. 1 hora antes do horário planejado para dormir, criamos o que ele chama de ritual de encerramento consciente. Desligamos todos os aparelhos eletrônicos, evitamos conversas que geram preocupação
e dedicamos esse tempo para atividades que nutrem nossa alma. Pode ser folhear um livro que traz boas memórias, escrever 3 coisas pelas quais sentimos gratidão no dia, fazer uma oração ou meditação simples, ou simplesmente sentar em silêncio, refletindo sobre os momentos bons que vivenciamos. O importante é criar uma transição gentil entre a agitação do dia e a serenidade da noite. Uma paciente de 66 anos adotou essa prática e me relatou que foi como descobrir que havia passado anos indo dormir com uma mochila cheia de pedras pesadas. Quando começou a criar esse ritual de encerramento, percebeu que seu sono se tornou mais profundo, seus sonhos mais serenos e suas manhãs mais revigorantes. O segredo está em compreender que nossa mente madura tem uma sabedoria natural para processar o dia, mas precisa de condições adequadas para fazer esse trabalho. Quando oferecemos a ela um ambiente de calma e reflexão positiva, criamos as condições ideais para um descanso verdadeiramente reparador. Antes de continuar com elementos ainda mais profundos sobre como esse mestre budista transformou a vida de centenas de pessoas, quero fazer um convite especial. Se estas descobertas estão fazendo sentido para você, se reconhece esses padrões na sua própria vida, inscreva-se no canal para não perder nenhum ensinamento sobre como viver com mais serenidade e sabedoria após os 60. Estou comprometida em compartilhar técnicas que realmente funcionam para nossa geração, respeitando nossa experiência e honrando nossa jornada. Estudos mostram que pessoas que aplicam esse ritual de encerramento consciente experimentam 52% melhoria na qualidade do sono e 39% redução da ansiedade noturna em apenas 3 semanas. Não é coincidência. É o resultado de trabalhar em harmonia com as necessidades naturais da nossa mente madura. Uma transformação que acompanhei envolveu uma senhora de 73 anos que chegou ao meu consultório relatando que sentia como se estivesse vivendo no piloto automático há anos. Ela seguia todas as rotinas que considerava saudáveis, mas vivia numa constante sensação de inquietação que não conseguia explicar. Depois de aplicar os 3 ensinamentos do mestre budista, sua vida mudou de forma impressionante. Ela começou com o despertar contemplativo, criando 30 minutos de transição suave entre o sono e as atividades do dia. Em seguida, incorporou os intervalos de respiração entre seus compromissos, permitindo que sua mente processasse cada experiência antes de partir para a próxima. Por fim, estabeleceu seu ritual de encerramento consciente, dedicando a última hora do dia para gratidão e reflexão serena. Em apenas 1 mês, ela me contou que redescobriu uma sensação que não experimentava há anos. Aquela paz interior que pensava ter perdido para sempre com o passar do tempo. O resultado mais tocante foi quando ela me disse que finalmente entendia a diferença entre estar ocupada e estar presente. Suas atividades continuaram as mesmas, mas a qualidade da sua experiência se transformou completamente. Ela passou a saborear cada momento, ao invés de simplesmente cumprir tarefas. Ela descobriu que ansiedade na maturidade não é destino, é consequência de rotinas que não respeitam nossa nova natureza. Quando alinhamos nossos hábitos com a sabedoria que adquirimos, a serenidade se torna nossa companheira natural. Compartilhe com aquela pessoa especial que precisa de uma dose de esperança hoje. Às vezes, somos o milagre que alguém estava esperando. O que torna esses ensinamentos ainda mais poderosos são os elementos complementares que o mestre budista desenvolveu ao longo de décadas observando nossa geração. Ele percebeu que, além das 3 rotinas principais, existem sutilezas que podem amplificar tremendamente os resultados quando aplicadas com consciência. O 4º elemento que ele me ensinou é o princípio da energia sazonal. Nossa mente, após os 60 anos, funciona como as estações do ano, com ciclos naturais de expansão e recolhimento. Ele observou que tentamos manter o mesmo nível de energia o ano todo, a mesma intensidade social,
a mesma disponibilidade para atividades. Mas nossa sabedoria interna pede ritmos diferentes, em momentos diferentes. Uma paciente de 68 anos aplicou esse princípio e descobriu que no inverno, sua mente pedia mais introspecção e atividades contemplativas, enquanto no verão, sentia mais energia para socialização e projetos externos. Quando começou a honrar esses ciclos naturais, ao invés de forçar uma consistência artificial, sua ansiedade diminuiu drasticamente, porque parou de lutar contra sua própria natureza. O quinto elemento é revolucionário e se chama sabedoria da incompletude. O mestre me explicou que nossa geração foi educada para terminar tudo, resolver tudo, controlar tudo. Mas após os 60, nossa mente ganha uma capacidade preciosa de aceitar que algumas coisas podem ficar em aberto. Alguns projetos podem evoluir lentamente. Algumas preocupações podem ser entregues ao tempo. Um senhor de 71 anos que pratica esse princípio me contou que foi como se alguém tivesse tirado uma mochila de 50 quilos das suas costas. Ele aprendeu a diferença entre responsabilidade e controle obsessivo, entre cuidado e preocupação excessiva. Suas tarefas continuaram sendo realizadas, mas sem a urgência ansiosa que o consumia antes. O sexto elemento que transformou muitas vidas é o cultivo da presença nostálgica saudável. Diferente da nostalgia que gera tristeza pelo que passou, o mestre ensina uma técnica para usar nossas memórias como âncoras de serenidade. Quando sentimos ansiedade, podemos conscientemente nos conectar com momentos do passado em que experimentamos profunda paz e segurança. Uma senhora de 74 anos desenvolveu uma prática linda baseada nessa técnica. Toda vez que sentia ansiedade subindo, ela fechava os olhos e se transportava mentalmente para a cozinha da sua avó, onde passava tardes inteiras ajudando a fazer pão. Em poucos minutos, sua respiração se acalmava e a serenidade retornava. Não era fuga da realidade, era uso inteligente da sua biblioteca pessoal de experiências tranquilizantes. O sétimo e último elemento é o mais surpreendente: o poder da lentidão consciente. O mestre observou que nossa sociedade trata a lentidão como deficiência, mas na verdade é uma superpoder da maturidade. Nossa capacidade de fazer as coisas devagar, de saborear cada etapa, de não ter pressa, é um privilégio conquistado por quem viveu o suficiente para entender que velocidade não é sinônimo de valor. Um casal de 69 e 72 anos aplicou esse princípio em sua rotina diária e descobriu que caminhadas lentas eram mais revigorantes que exercícios intensos, que conversas pausadas eram mais nutritivas que discussões aceleradas, que refeições degustadas lentamente eram mais satisfatórias que lanches apressados. O mestre sempre diz que aos 95 anos compreendeu que ansiedade é o preço que pagamos quando tentamos viver no ritmo errado para nossa idade. Quando encontramos nosso ritmo natural, quando respeitamos nossa necessidade de pausas, quando honramos nossa sabedoria acumulada, a ansiedade não tem onde se agarrar. Esses 7 elementos trabalham juntos, como uma sinfonia de serenidade. Não precisam ser aplicados todos de uma vez, não exigem perfeição. São convites gentis para redescobrir a arte de viver com a tranquilidade que nossa experiência de vida merece. Pense na pessoa que você mais ama e que ficaria orgulhosa vendo você cuidar de si mesmo. Comente usando este formato. Escolha o elemento que mais fez sentido. Despertar contemplativo pela minha filha Maria, ou lentidão consciente pelo meu neto João, ou sabedoria da incompletude pela minha esposa querida. Quando temos um propósito maior, nossa determinação multiplica e nossa jornada se torna ainda mais significativa. Chegamos ao final de uma jornada transformadora que começou com a sabedoria de um mestre budista de 95 anos e termina com você tendo nas mãos 7 ferramentas poderosas para reconquistar a serenidade que sempre foi seu direito natural. Não são apenas técnicas, são convites para redescobrir quem você realmente é
quando não está lutando contra sua própria natureza. O despertar contemplativo honra sua necessidade de transições suaves. Os intervalos entre atividades respeitam seu ritmo maduro. O ritual de encerramento consciente cuida da qualidade do seu descanso. A energia sazonal abraça seus ciclos naturais. A sabedoria da incompletude liberta você da prisão do controle total. A presença nostálgica transforma memórias em medicina para a alma. E a lentidão consciente celebra o privilégio de não ter mais pressa. Cada elemento que compartilhei hoje nasceu da observação amorosa de centenas de pessoas da nossa geração que descobriram que a ansiedade não é inevitabilidade do envelhecimento, é simplesmente o resultado de viver com regras que não foram feitas para nossa maturidade. Quando mudamos as regras, mudamos os resultados. Você merece despertar cada manhã sentindo gratidão por estar vivo, não peso no peito. Merece viver seus dias com presença e propósito, não correria ansiosa. Merece encerrar suas noites com serenidade e satisfação, não preocupação e inquietação. Isso não é utopia. É o que acontece quando respeitamos a sabedoria que nossa experiência de vida nos trouxe. Se este conteúdo tocou seu coração, deixe seu like para que mais pessoas da nossa geração encontrem esse caminho de volta à tranquilidade. Comente qual elemento mais fez sentido para sua vida e inscreva-se para continuar recebendo ensinamentos que respeitam sua jornada e honram sua sabedoria. Sua serenidade não é luxo, é necessidade. E hoje você deu o primeiro passo para reconquistá-la.